Live streaming is on. Então, pessoal, dando continuidade ao estudo aqui do livro Consolador, né? Lembrando que nós estamos dentro da filosofia, na iluminação, não é? E dentro da iluminação, falando a respeito do trabalho, né? A gente tem visto que a iluminação em si, ela depende muito da nossa proatividade, né? Para alcançá-la, não basta estar em prece, não estar fazendo mal para ninguém, não é? Mas sendo sempre ativo nesse trabalho de autoiluminação, tá? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Eu vou ver se eu consigo deixar minha câmerazinha ligada também, enquanto eu apresento aqui o estudo. Então, pessoal, a minha ideia é trabalhar duas questões na noite de hoje, que seria a 228 e a 229, tá? A 229, eu gostaria de fazer um trabalhinho um pouco diferente, um pouco especial com vocês, tá? Então, o que sobrar de tempo aqui, depois que a gente vê a parte teórica dessas questões, a gente vai fazer esse trabalhinho um pouco diferente, tá? Então, na questão 228, né, é uma questão que vamos dizer, ela foi Kardec fez ela, os Espíritos, também no Livro dos Espíritos, não é? Com, vamos dizer, uma nomenclatura diferente, né? Ao invés de autoiluminação, Kardec perguntou sobre a perfeição, se ela pode ser conseguida, né? Mas aqui é perguntado a Emmanuel se a autoiluminação pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma existência na Terra, não é? Então, ou seja, se dentro de uma encarnação, não é? Vamos dizer que a gente consiga agir perfeitamente, não é? Se a gente alcançaria essa autoiluminação, tá? Então, trabalhando primeiramente aqui a resposta de Emmanuel, ele comenta que uma encarnação é como um dia de trabalho, né? A gente tem, na nossa visão muito limitada, não é? A nossa visão material, a gente acha que uma encarnação é, como a gente diz, é uma vida inteira, né? Mas do ponto de vista espiritual, não é? Uma encarnação é como um dia de trabalho, como diz Emmanuel. E para que as experiências se façam acompanhar de resultados positivos e proveitosos na vida, faz-se indispensável que os dias de observação e de esforço se sucedam uns aos outros, não é? Ou seja, é um trabalho contínuo, não é? A gente não pode pensar que é instantâneo, ou como o termo do momento, né, que é quântico, né, que passa de um estado a outro instantaneamente, mas não, é um trabalho lento, gradual e constante. No complexo das vidas diversas, o estudo prepara. Todavia, somente a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo pode proporcionar a paz e a sabedoria, inerentes ao estado de plena iluminação dos redimidos, né? Ou seja, tudo isso que a gente está fazendo, que a gente está estudando, as obras, colocando exemplos, aplicando em determinadas situações que já vivemos ou que estamos passando, esse estudo ele vai nos preparar, não é? Mas nós precisamos aplicar esses ensinamentos, né? É o que Emmanuel coloca, não é? Somente essa aplicação vai nos levar ao estado de plena iluminação, não é? E essa aplicação, então, dos estudos, ela está relacionada com o trabalho, né? Que é justamente isso que a gente está vendo nessa parte do estudo, que é esse trabalho gradual, não é?
e constante, que vai nos levar, então, a esse estado de autoiluminação, né? Mas esquecendo um pouco essa cobrança sobre tempo, não é? Quantas existências eu vou levar para conseguir me autoiluminar ou atingir a perfeição, né? Não vai ser uma, não vai ser em duas, vai depender só do nosso próprio esforço, tá? Algum comentário, pessoal, sobre essa resposta? Importante, Marco, a gente falar que e lembrar para aqueles que costumam protelar, não, deixa para a próxima encarnação, depois eu resolvo, né? É um somatório desses dias bons, né? Ou seja, de uma encarnação bem aproveitada, né? Não se deve protelar o perdão, não se deve protelar o amor, não se deve protelar a afetividade, né? O conhecimento, né? Tudo tem que ser feito agora, aqui, neste dia de trabalho, nessa encarnação de trabalho árduo, né? Hoje eu estava voltando de viagem, fui para a Serra, né? Tava aquela garoazinha, assim, um dia bom para quem gosta de viajar, né? E eu pensando exatamente nisso, né, Marco? Eu acordei às 5 da manhã, saí para uma viagem, e no caminho eu pensando, né, quantas horas eu vou ficar dentro do carro e ouvindo ali as palestras do Aloysio, ouvindo algumas músicas que eu gosto, e pensando, né, se o meu dia de trabalho, né, como espírito, né, estava sendo valioso. Aí na chegada em Santa Maria um carro me fecha, né? E eu já acende aquela pequena irritação, né? E aí eu pensando, na hora eu pensei, né, eu não posso perder o meu dia de trabalho no bem, né? Eu tenho que rapidamente voltar o meu pensamento para o equilíbrio, né? E perceber que o cara de repente podia estar com pressa porque podia ter algum familiar doente ou coisa. Então é bem difícil, né? Encerrar o dia de trabalho, né? Com a elevação espiritual, com uma sintonia boa, né? Mas vale o esforço, né? E o mesmo vale para uma encarnação inteira, né? Tem um amigo que é espírita, né? Se diz espírita, né? E ele tem um problema sério de relacionamento da família, né? Que ele vai protelando os perdões, né? E vai transferindo, e as pessoas que ele não perdoou, que ele não se entendeu, estão desencarnando, já desencarnaram duas pessoas que têm uma ligação direta com a necessidade de perdoar. E a primeira, ele disse, não, depois, né, no mundo espiritual a gente se entende. Aí morreu a segunda pessoa que ele tinha também um nível de perdão bem grande, né, e ele disse a mesma coisa, não, não, depois eu resolvo isso, né, lá eu conserto as coisas. Só que não, né, Emmanuel está mostrando isso com clareza, da importância da gente aproveitar todas e qualquer oportunidade que a vida nos ofereça, né, para um ganho, né, para um avanço, para que o tempo seja um tempo proveitoso e a gente possa dar um passo gigantesco na nossa evolução a partir das coisas que devem serem feitas aí. Obrigado, Éder. Eu vou dar continuidade aqui no material dessa questão, trazendo diretamente a questão do Livro dos Espíritos, que está diretamente relacionada com essa questão aqui do Consolador, que é a 192, né, onde Kardec pergunta se pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala de aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios. Essa questão, inclusive, ela foi uma das bases daquele estudo que nós fizemos a respeito da perfeição, né, da perfeição intelectual e moral, né. Então, aqui os espíritos respondem, né, para Kardec que não, pois o que o homem julga perfeito longe está da perfeição, não é? É da mesma forma se a gente aplicar nessa questão, não é? A autoiluminação, o que a gente julga, né, por autoiluminação, comparado com espíritos aí de altíssima elevação moral e intelectual, não é? Como que a gente, vamos dizer, pensa em atingir essa iluminação em uma existência, né?
há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito que se verifica com a criança. Por mais precoce que seja, tende a passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa-se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Tá? Então a gente pode esquecer, não é, essa, vamos dizer, por mais perfeitos que sejamos, né, ou que julguemos ser em uma existência, né, a gente não vai conseguir transpor todos os degraus que temos, né, para atingir o nosso objetivo final. Né? No entanto, quanto mais a gente fizer, quanto mais a gente progredir, quanto mais a gente se dedicar em uma existência, nós vamos encurtando esse tempo, né? Esse tempo em dias, não é? Considerando um dia uma existência, então vamos encurtando. E também o bom é que as provas que vêm a seguir, não é? Elas se tornam menos penosas. Não é? A partir do momento que nós nos depuramos, nós, vamos dizer, pagamos os nossos débitos anteriores, não é? Vamos pagando em suaves parcelas, mas a gente acaba, vamos dizer, já não tendo que passar por tanta aflição, não é? Fazendo aí uma conexão com a palestra da quinta-feira passada. Tá, pessoal? Algum comentário sobre essa questão? Então, já que eu não estou vendo se tem mãozinhas levantadas ali, daí tu me avisa, tá, Éder? Pode ficar tranquilo, pode tocar. Tá. Então, agora, com relação à questão de que Emmanuel comenta, não é, que uma existência, uma encarnação é um dia de trabalho, não é? A gente pode fazer a conexão aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Falando sobre, aqui no capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos, falando sobre as causas atuais das aflições. Aqui, né, eu só peguei uma parte aqui quando, vamos dizer, fazendo a conexão, né, com o que o Éder comentou, né, sobre a pessoa que vai deixando, né, para vamos dizer, para mais adiante, para reatar os laços, para resolver problemas que ficaram, né, com família ou em qualquer sentido, né. Então aqui ele comenta que os espíritos comentam, né, que a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Não é? Ou seja, chegou tarde mesmo, né? Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então a conexão aqui é justamente quando Emmanuel fala, não é, que uma existência é um dia de trabalho. Né? E muitas vezes nós acabamos perdendo esse dia de trabalho também, não é? Mas por uma bondade infinita que nós temos para com as nossas falhas, né? Nós temos sempre depois da noite, não é, um novo dia, não é,
um sol que se levanta novamente. Aqui, né, fazendo o trocadilho, a noite sendo o túmulo e o sol do dia uma nova existência. Então, o que eu tiro aqui dessa questão é que, primeiro, não podemos ser ansiosos, né, em querer resolver em uma existência toda a nossa autoiluminação, né, mas, por outro lado, a gente não pode perder nenhum minuto, né, dessas possibilidades que nós temos, para não deixar mais penosa e mais longa a tarefa. Tá bom, pessoal? Algum comentário? Vamos adiante, então. A segunda questão, então, que eu gostaria... O Otávio está com a mãozinha levantada. Certo. Pode comentar, Otávio. Marcos, eu fico pensando assim, ó, a gente hoje está buscando mais nos livros, na parte teórica, as nossas buscas. Nós estamos exercidos de nossas obrigações, assim, materiais, como trabalho na casa espírita. Isso aí pode retardar um pouco para nós o nosso avanço, em considerando que o trabalho nosso em prol dos ensinamentos de Cristo, né, para com o próximo, podemos ter um retardamento nisso aí, se bem que pequeno seria, Marcos? Retardamento pelo quê, Otávio? Qual seria? Nosso avanço espiritual, nossa autoiluminação. Mas porque... o que tu disse que seria que hoje, retardamento? Hoje eu estou buscando na teoria apenas né, quanto que a prática está sendo exercida de nós, claro que não é vontade nossa, né? Isso aí retardaria um pouco a nossa autoiluminação, a nossa autobusca, o nosso, enfim, né? Eu considero, Otávio, que a busca teórica, não é a busca do conhecimento, ela não nos atrasa, pelo contrário, né? Ela nos adianta. Eu faço uma comparação, por exemplo, com o ensino realmente, né, dentro de um curso de engenharia, como é o meu caso, não é? No começo do curso, as aulas, elas são teóricas, né? E a gente só deixa os alunos irem para a prática, colocarem a mão na massa mesmo, a partir do momento que eles têm uma base teórica mais avançada, para saber pelo que eles estão passando. Não ir para uma prática, simplesmente tirar resultados e não entender o porquê daquele resultado, né? Então, eu vejo a questão da autoiluminação no mesmo sentido, não é? Por mais que se ocupe tempo em estudar um pouco mais, não é? A prática é o nosso dia a dia, né? A prática é a nossa vigilância, é a gente conhecer as nossas próprias imperfeições, mas tendências. A prática é dentro da família, é a gente estar aplicando isso em família, não é? E depois expandir isso aí mais, vamos dizer, em termos de comunidade, saindo da família, não é? Mas eu não vejo por que a busca pelo conhecimento retardaria essa autoiluminação. Eu acho que muito antes pelo contrário. Se a gente vai, por exemplo, se eu pego um aluno de engenharia e largo ele no laboratório e ele começa a ligar um fio no outro sem saber o que está fazendo, ele vai ficar 10 anos lá e ele não vai conseguir tirar um resultado. Mas se eu pegar ele por um semestre e ensinar ele, teoricamente, o que ele vai encontrar, ele vai lá na prática, vai para o laboratório e em um dia ele tira tudo que ele precisava. Então, esse conhecimento, ele acaba encurtando o nosso tempo, né? Encurtando o tempo da prática que a gente vai precisar depois. Tá? Ok, mano. Obrigado. Valeu. Muito bom. Muito obrigado, Otávio. Excelente.
A Luz levantou a mão, depois a Taninha e depois a Cris. Essa ordem. Luz. O que eu entendi... Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá. O que eu entendi da pergunta dele foi o seguinte, é que nós agora não estamos indo na casa espírita, né? Pelo menos foi isso que eu entendi. Se isso não vai retardar a nossa evolução, né? Porque a gente não está praticando a caridade na casa espírita. Pelo menos foi isso que eu entendi, que a gente está só na parte teórica agora. Tá? E assim, não vai interferir em nada. Porque, na minha opinião, né, a prática da caridade, ela está diariamente na nossa existência. Né? A gente tem que se tornar o quê? O evangelho vivo dentro do nosso lar, que é onde a gente mais pratica a caridade todos os dias, todo instante. Né? Então, é aqui dentro do lar o nosso principal objetivo na Terra, é aqui onde a gente mais vai evoluir. Tem muita gente enganada achando que a gente vai perder muito. Claro que é importante o trabalho na casa espírita, é muito importante, é difícil não ter, né, essa ligação que a gente tinha, mas a gente não está perdendo, a gente está ganhando. A gente está ganhando afinidade na família, a gente está ganhando entrar para dentro de nós mesmos, nos conhecermos melhor, para poder a gente amar ao próximo verdadeiramente, né? Praticar a caridade com o coração e não só com a teoria, né? Só ir na casa espírita, dar passe, que nem eu vi uma historinha hoje, muito interessante que o Divaldo contou, que um dia um amigo lá da afinidade ali do Chico, dele, chegou para ele, todo dia eu tenho que ir na casa do Chico aplicar o passe nele. Aplicar o passe no Chico? Sim, o Chico me pediu, todo dia eu vou lá aplicar o passe. Aí um dia o Divaldo viu o Chico, fulano vem todo dia aplicar o passe em ti? Vem, Divaldo, é porque eu todo dia aplicava passe nele e ele não melhorava, não parava de beber, não se esforçava. Aí eu decidi que ele tinha que aplicar passe em mim, mas para ele aplicar passe em mim, ele tinha que se melhorar. E aí ele começou a parar de beber, começou a se melhorar. Então é isso, a gente tem que fazer o esforço, né, para se melhorar. Era isso. Muito obrigado, Luz. Muito obrigado. Boa a tua lembrança, que agora é a hora do médium pai, é a hora da médium mãe, do médium, né, da mediunidade do dia a dia, né? Muito bem lembrado. Taninha, depois da Cristina. O que eu tinha a falar é bem nessa linha, de que esse momento de agora, eu creio que é totalmente ao contrário. Eu acho que é uma oportunidade ímpar da gente se auto-iluminar, porque, olha só, a Luiziane trouxe agora esse exemplo, né? O que o Chico fez? O Chico mudou a estratégia. Ele foi muito esperto, muito inteligente para atingir o irmão dele, né? Então, talvez essa agora seja a nossa hora de mudarmos a nossa estratégia. Porque quantas e quantas situações que a gente vai na casa espírita e quando volta da casa espírita tem aqueles acessos no trânsito, chega em casa e, tipo, não aconteceu alguma coisa conforme o que a gente esperava e a gente se irrita. Então, me parece que esse momento agora é um momento ímpar de nós, como diz o Leandro Carnal e a Luísa Trajano, que eu estava escutando os dois ontem à noite, assim, um falando de uma área e o outro de outra, e a importância de nós exercitarmos a empatia. E nesse momento em que nós se sairmos na rua, temos que sair com máscara. Se, por exemplo, conversarmos ou participarmos de situações como esta que estamos participando agora, a importância de a gente estar ali, com o rosto aberto, com o olhar atento, sabe, se colocando no lugar do outro. Eu acho que isso que o Marco também falou no início. Como é ruim ficar falando se todo mundo tiver com a câmera fechada. Eu não tinha pensado sobre isso. Então, talvez este seja o momento em que nós tenhamos que estar muito atentos
A nossa percepção tem que estar assim, ó, a nossa intuição, nós temos que estar com o nosso radarzinho bem ligado. Então, acho que esse é um momento muito rico para a gente buscar essa iluminação e, graças a Deus, com muito mais tempo da gente ouvir coisas realmente boas, de live, de curso, de grupos de estudo como esse nosso. Eu acho que não interfere, não. Eu penso que até favorece a nossa iluminação. Muito obrigado, Taninha. Muito bom. A Cris e depois a Gil fala. Não estamos te ouvindo, Cris. Já vai. Agora? Vou passar aqui o microfone para ela. Não, ainda não. Desculpem, pessoal. Quem sabe a Gil fala primeiro e depois voltamos. Eu estava acompanhando ali o que o Otávio comentou e depois a complementação da Luz e da Taninha. Eu acredito o seguinte, a gente sempre fala nas duas asas, né? Que a gente precisa ter melhoramento intelectual e ter melhoramento moral. O estudo na casa espírita, ele vai nos possibilitar enxergar as consequências e deixar de ignorar as consequências realmente dos nossos atos, ou seja, vai nos tirar da ignorância. Então, vai nos colocar muito mais responsabilidades pelas escolhas, porque nós vamos estar cientes, né? Não vamos poder alegar ignorância às coisas. Então, eu acredito que nessa posição que nós estamos, como o Marco já disse e o Éder repetiu em outros momentos, que a gente já teve 3 revelações, é primordial que se estude, é primordial que a gente deixe de ignorar o que já foi ignorado até agora. E quanto a essa época agora, em casa, diferente da Taninha, o nosso tempo encurtou mais ainda, porque a gente tem que se virar em 4, 5 jornadas às vezes. Eu ainda prefiro da meia-noite às 6 da manhã dormir, mas às vezes tá bem complicado. Mas eu não posso reclamar, porque exatamente essa questão da gente estar dentro de casa, com as crianças aqui, com os filhos, isso nos aproximou muito. Então, no nosso caso aqui, esse é o nosso maior trabalho, né? A gente está conhecendo eles e construindo um futuro deles como pais de família daqui para frente, daqui um tempo, que eles vão ter a família deles, mas a gente está construindo e tentando construir uma memória positiva desse tempo que a gente está junto. Então, eu acredito que realmente é um tempo de construção e que o trabalho meio assim deu uma acelerada, né? Fazer tudo junto agora e direito. Mais ou menos isso. Obrigado, Cris. Muito bom. Gil, por favor, pode fazer o seu comentário? Não, só para dizer ao prof que eu sou solidária a ele, porque eu também peço aos meus jovens lá para ligar a câmera e estou aqui e não ligo. Então, a partir de agora, vocês verão meu rosto. É que eu não estava no início, desculpa o atraso. Bem-vinda, Gil. Tá muito bonita e o chimarrão também tá muito bonito. Tudo certo. Marco, voltamos. Certo, que bom que conseguimos aí desenvolver as ideias, né? Eu vou voltar agora para as questões, então, para a gente passar para a próxima questão, que ela é uma questão bem importante mesmo, que ela fala, né, de como que nós vamos entender o trabalho de purificação nos ambientes do mundo, né? Ou seja, qual é a ferramenta, né, que nós temos para essa autoiluminação, não é? Que o purificar aqui, ele pode ser tratado, né, como uma tirar as impurezas, não é, para atingir essa iluminação, não é? Então, a resposta de Emmanuel, né, ele nos traz que a purificação na Terra ainda é qual o lírio alvo, nascendo do lodo das amarguras e das paixões.
né? Então, aqui, Emmanuel faz uma relação direta, né, com a destinação do nosso planeta, não é? Um planeta de provas e expiações. E, claro, né, fazendo já conexão com esse estudo que eu apresentei na quinta-feira, não tem como não fazer, não é? Mas ele está relacionado, então, com essa questão das provas e das expiações. Todos os espíritos encarnados, porém, devem considerar que se encontram no planeta como um poderoso cadinho de acrisolamento e regeneração, não é? Ou seja, um cadinho de purificação e regeneração, sendo indispensável cultivar a flor da iluminação íntima, na angústia da vida humana, no círculo da família ou da comunidade social, através da maior severidade para consigo mesmo e da maior tolerância para com os outros, fazendo cada qual da sua existência um apostolado de educação, onde o maior beneficiado seja o seu próprio espírito. Então, essa questão aqui, essa resposta, eu achei ela muito interessante, da gente desenvolver um pouco do que o que Emmanuel nos trouxe, tá? Que principalmente nessa parte aqui de como que nós devemos aplicar, não é, esse cadinho da regeneração, tá? Então, o que eu gostaria de fazer aqui, eu gostaria de pegar meu quadrinho aqui para a gente fazer algumas anotações, e eu gostaria da ajuda de todos, tá? Então, qual é a ideia? Nós vemos aqui, não é, que Emmanuel coloca... A Rafa levantou a mão, Marco. Acho que antes de tu começar o teu quadrinho aí, tá, a Rafa tinha levantado a mão. Certo, pode falar. Eu estou lendo um livro que ele se chama Florescer, é de um psicólogo de psicologia positiva, e ele fala a visão que ele tem. Ele fez um trabalho com soldados no exército americano, e ele fala a visão que ele tem sobre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e eu vou ler aqui um trecho. Um general que ele trabalhou no exército, ele conversando com ele, esse general pediu ajuda para ele, para ter um trabalho diferente com os soldados, porque eles têm muitas dificuldades, assim, de ter um centramento, assim, psicológico e emocional. E aí o general, ele argumentou com o psicólogo que a Primeira Guerra foi uma guerra química, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra física e matemática, a Terceira Guerra Mundial foi uma guerra informática, e a Quarta Guerra Mundial, que seria a que estamos vivendo agora, é uma guerra humana, onde as pessoas competem muito, elas buscam por status. E então, eu acho que isso tem a ver com essa pergunta que foi apresentada, porque, principalmente nesse momento, está exigindo com que as pessoas elas se desenvolvam mais, principalmente olhando os valores, aquilo que elas buscam, e também essa questão do contato com a família, com os filhos, as pendências que existem dentro da família. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Obrigado, Rafa. É bem interessante mesmo. Então, pessoal, eu tenho aqui bastante material de apoio para essa questão, mas eu acho melhor deixar, talvez, para o nosso próximo encontro, para dar sequência, para a gente poder fazer esse exercíciozinho aqui que eu estou propondo. Então, qual seria? Aqui Emmanuel nos traz, não é, que esse cadinho de purificação, não é, ele está em várias, vamos dizer, em vários setores da nossa vida, não é? Começando aqui na angústia da vida humana,
não é? Então, eu queria que vocês me ajudassem a fazer umas anotações. Vocês podem ir abrindo o áudio e citando aqui que angústias que a gente enfrenta, não é? Fazendo uma relação aqui com, vamos dizer, um mundo de provas e expiações, não é? Quais são as provas, quais são as expiações que a gente vai enfrentando na nossa vida, né? Por exemplo, pode ser a dor, não é? Deixa eu só vou dar um zoom menos aqui para ficar melhorzinho, tá? A dor física, né? O que mais que a gente enfrenta de angústia, pessoal? Pensando assim, ó, que nós vivemos num mundo de provas e expiações e estamos expiando, não é? Por muitos erros que cometemos no passado, não é? Então me ajudem aqui a anotar mais coisas que passamos em termos de angústia. A fome, Marco. A fome, a pobreza, não é? De modo geral. Pode falar, Otávio. Puxa, não. As angústias. As Medo. saudades do que se foram. Angústias, medo, saudade. A solidão, Marco. Uhum. A doença. Eu acho que tem algo aqui, Marco, que é bem importante, que é a falta de perspectiva. De realizar sonhos. Tristeza. O Jairo tem que dar a palavra difícil aqui para ele escrever. Egoísmo. Eu já vou desligar aqui só um pouquinho. Vamos ver. Tudo que a gente está colocando aqui, ó, imaginem, é uma pessoa, não é? Tudo que uma pessoa passa. Egoísmo, eu perdi alguma? Sensação de incapacidade. Incapacidade, raiva. Opa, é que eu escrevi errado. Incapacidade. Não, está certo. Bom, e a gente pode ir ampliando isso aqui, não é? Eu colocaria ainda aí a impotência, o sentimento de impotência diante de, tipo, para um cientista nesse momento, para um médico, para uma mãe que talvez esteja em casa com os filhos sem poder trabalhar, enfim, eu acho que esse sentimento de impotência angustia bastante. Uhum. Então, assim, fechando por aqui e sabendo que essas reticências aqui incluem uma infinidade de outras angústias, não é, que nós passamos vamos dizer, de nós conosco mesmo, certo? Mas assim, ó, agora voltando aqui, não é, para a resposta de Emmanuel, ele fala que é na angústia da vida humana, no círculo da família, tá? Então, imaginem que esse quadrinho, não é, é um membro da família, não é? E nós temos outro membro aqui, não é? Com as mesmas angústias e entre membros da mesma família, o que a gente passa, pessoal, em termos de angústia?
muitas vezes nós temos raiva, não é, de um membro da mesma família. Podemos ter inveja, Mágoa, decepção, ciúme, e o que mais? Imagine uma relação em relação com... Aqui é um membro da família, pode ser com os pais, pode ser com um cônjuge, pode ser com os filhos. Desculpa, chefe, eu perdi o... Indiferença. Indiferença. Competição. Competição, não é? Preocupação. desconfiança. A gente também pode ter coisas positivas, né? Não, mas aqui a gente está trabalhando com as... vamos dizer, o que Emmanuel coloca que a gente... É só lenha na fogueira agora. É só isso aí. Desculpa, eu perdi uma colocação aqui. Falta de amor. Indiferença. Indiferença, tá, já está ali em cima também. Ah, não foi. O que foi que eu falei? Fui eu que falei e agora até me deu um branco. Mas aí a incompreensão, porque às vezes, nesses momentos, as famílias, elas estão convivendo de uma maneira mais próxima e um tenta fazer alguma coisa com uma intenção, o outro não compreende, e isso acaba trazendo angústia, trazendo desentendimento. Impaciência também. Inconsciência. Impaciência, de paciência. Certo, impaciência. Bom, e imaginem, isso aqui são tudo relações, não é? Em família, não é? Aquelas pessoas que foram colocadas junto conosco para a gente aprender, não é? O verdadeiro sentido do amor, não é? Isso a gente está falando da relação com o pai, a relação com o filho, a relação com o cônjuge, não é? E essa relação aqui, não é? Ela pode ir aumentando à medida que a gente vai colocando outras pessoas, não é? Até formar o que seria a nossa família, não é? Todas essas relações. E voltando agora aqui, então, para a resposta, não é? Depois a gente passa para a comunidade social, não é? Emmanuel traz aqui na comunidade social. Então, vamos supor que a gente fecha aqui a nossa família, não é? E começa a se relacionar em sociedade, não é? Com um vizinho do bairro, vamos dizer, com uma família vizinha, não é? Ou uma cidade vizinha, e aí a gente tem mais uma série de relações que a gente tem entre essas comunidades, não é? Poderia citar, por exemplo, o que a gente tem de problemas na comunidade, por exemplo, preconceito, não é? E a gente pode citar mais uma série de colocações aqui, né? Inveja, intolerância, ódio, Falta de respeito.
intolerância, falta de respeito e por aí vai, não é? Então, assim, se a gente começar Eu colocaria racismo ali também, Marco. Racismo. Que é uma palavra que está muito em moda. Intolerância pode ser de gênero, de política, de escolhas políticas. Então, aqui a gente, em sociedade, a gente tem vamos dizer, uma infinidade de coisas, não é? Só que assim, ó, nós somos, quem é que nós somos? Nós somos aqui um quadrinho desses daqui, não é? Mas se a gente for pensar até a sociedade em si e expandir essa sociedade para o nosso planeta, nós vamos ter aí mais de 7 bilhões de quadradinhos desse aqui, todos com as suas angústias, as suas más tendências, não é? E tendo que se relacionar em família, não é? E tendo que se relacionar em sociedade, né? Então, como que a gente vai conseguir uma purificação, um melhoramento, não é? Com toda essa, vamos dizer, com toda essa carga que a gente carrega, né? Então, aqui que eu achei o interessante, né, da resposta de Emmanuel, que ele traz vamos dizer, a receita, não é? Através da maior severidade para consigo mesmo e da maior tolerância para com os outros, né? Então, isso que eu achei interessante da gente trabalhar nessa resposta, não é? Se a gente for colocar todas aquelas angústias pessoais de cada um, não é? E toda a relação que a gente tem em família e em comunidade, se a gente quiser mudar o outro, né? Se a gente quiser enxergar o cisco no olho do outro, não é? E não enxergar um pedregulho que a gente tem dentro do nosso, a gente não vai conseguir essa purificação. A receita está em nós conhecermos melhor as nossas más tendências, as nossas imperfeições, trabalhar para purificá-las e ter uma maior tolerância, não é, para as dos outros, assim como a gente quer que tenham tolerância com as nossas também, não é? Então, eu acho que esse exercício aí tem que ser um exercício do nosso dia a dia, não é? Buscando, então, esse trabalho de purificação, tá? Então, eu tenho aqui um material, depois de textos de apoio, não é? Mas a gente trabalha no próximo encontro, que a gente já está quase estourando aqui o nosso tempo, né? E eu agradeço aí, então, Éder, e a todos, né, a ajuda aí para a gente construir esse quadrinho, e espero que tenha sido interessante aí para todos esse exercício, não é? Que é justamente o objetivo que a gente tem num grupo de estudos, né? É a gente poder trocar percepções entre nós, não é? E aplicar depois esse conhecimento aí em nós mesmos, tá bom? Agradeço, então, e devolvo a palavra à mesa. Muito bom, Marco, muito bom. Adorei essa didática do quadrinho aí. É só trocar o antônimo, né, que a gente vai chegar no mundo da regeneração, né? É só trocar ali, né? Aproveitar o teu quadrinho e trocar uma palavra pelo inverso dela, que a gente vai conseguir aí. Justamente, é o nosso objetivo. Até depois, se puder, tu salvar o quadrinho e me mandar, que eu quero dar mais uma analisada nele aí, tá? Já te mando. Agradeço bastante. Muito obrigado, Marco.
Agradeço bastante aí, muito, muito profunda a participação de todos mesmo, assim. Desde o Otávio, quando levanta uma questão tão importante para os dias atuais, né, que nos cria essa possibilidade de a gente debater, de conversar, de trocar ideias, né, muito bom mesmo.